Oi, aqui é o Igor, seja muito bem-vindo a essa série de aquecimento da Semana do Especialista em Carga e Partida, que vai acontecer na semana que vem, segunda, terça e quinta. A Semana do Especialista em Carga e Partida é uma semana que eu ensino de maneira aprofundada e detalhada a futuros donos de oficina ou atuais, aquelas pessoas que querem montar o próprio negócio, querem montar uma oficina, mecânicos, eletricistas de autos e todo mundo que gosta de aprender, que gosta de bater chave. Eu ensino essas pessoas a realizarem um diagnóstico em 5 passos de qualquer problema elétrico, de qualquer carro envolvendo o sistema de carga e partida. Para você se inscrever na Semana do Especialista em Carga e Partida é muito fácil. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um link, é só clicar nesse link, você vai lá para o nosso site, vão ter todas as informações, você vai apertar lá no botão inscrever-se, vai ter um formuláriozinho, você coloca o seu e-mail, clique em enviar e o próprio site te manda para a comunidade. Se você estiver me vendo pelo Instagram, você vai no link da bio, que vai lá para o site de inscrição, mesmo a sequência, inscrever-se, formulário, coloca o e-mail, clique em enviar e você vai para a comunidade. E aí todas as informações, as mensagens, eu vou estar na comunidade, a comunidade vai ser aberta em breve para a gente conversar. Você conversa com todos que estão interessados ali no diagnóstico em 5 passos e comigo também para tirar essas dúvidas. A comunidade ela é uma ferramenta de suporte para a Semana do Especialista em Carga e Partida, que fica aberta durante essa semana. Bom, esse aqui é um conteúdo de aquecimento para você chegar na Semana do Especialista em Carga e Partida a ponto de bala, perfeito para conseguir acompanhar as aulas. O diagnóstico em 5 passos é um diagnóstico avançado. Então, para te deixar ali 100%, para que você fique realmente preparado para a semana, já chegue lá dominando alguns dos principais testes, eu quero trazer esse estudo de caso de um veículo que estava com problema no sistema de carga, que é um dos temas que você vai ver lá na Semana do Especialista em Carga e Partida, e que nesse ponto do diagnóstico foi necessário realizar ali os testes de cabeamento para verificar como é que estão os cabos do sistema de carga. Então aqui eu vou passar todos os detalhes e como é que você faz para analisar um sistema de carga e como você faz para condenar ou não os cabos que envolvem ali alternador e bateria. Como tudo parece ali que é um detalhe simples, mas quando você começa a se aprofundar e entender todos os problemas que podem acontecer nos cabos, a gente começa a perceber que apesar de ser simples, não é tão aparente, não é tão fácil. Tem detalhes que a gente precisa dominar. Bom, então vamos lá. Aqui eu vou começar direto com a demonstração em oficina. Vou colocar aqui o som para você escutar como é que está sendo feita essa análise. E depois eu venho detalhando exatamente como é feito ali o trabalho e tudo que a gente tem que considerar em cada um desses testes. Vamos lá então para a nossa análise dos cabos em oficina. Perfeito, então vamos lá. Os cabos ali do sistema de carga, eles são justamente componentes que deveriam conduzir perfeitamente a tensão que o alternador está produzindo até, no caso, a bateria. Só que a gente sabe que os cabos eles não têm essa função perfeita. Nenhum cabo real vai conduzir perfeitamente. Então vai existir uma diferença entre a tensão de saída do alternador e a tensão de chegada
até a bateria. Deixa eu exemplificar isso aí com uma imagem que eu acredito que vai ser interessante da gente trabalhar. Primeiro essa imagem, depois a gente volta para a oficina. Então tá aqui a nossa imagem, está relacionada aí com o sistema justamente de carga. Percebe o seguinte, ó. O alternador, que é essa peça que a gente está vendo aqui na demonstração, ele tem um positivo e um negativo. E o positivo e o negativo do alternador, eles têm que entrar em contato com a bateria e a diferença entre eles tem que ser mínima da saída do alternador até a chegada da bateria. Existem diversas maneiras de fazer. A mais simples de explicar é essa daqui, ó. Você vai colocar o seu multímetro na escala de tensão. Eu já volto para a oficina para demonstrar como isso foi feito e as variações. Muitas vezes esse é o jeito mais fácil de entender, mas existem algumas variações que dá para a gente aplicar. O jeito mais fácil de explicar e de fazer é esse. Você pega lá o seu alternador, uma das pontas do multímetro vai colocada numa das saídas do alternador, que pode ser o negativo ou o positivo. O seu multímetro vai regulado na escala de tensão. Se você reparar na imagem, ele está ali com todas as regulagens, como se fosse realmente fazer essa medida de tensão ali do cabeamento. E a ponta positiva do multímetro, essa ponta de prova, ela vai do outro lado do mesmo cabo, da mesma linha. Não é um erro na imagem, tá certinho. Você vai trabalhar com esse tipo de medida. O multímetro, ele sempre compara duas medidas. Então, quando você tem, por exemplo, 0 volt na ponta vermelha do multímetro, medindo com 0 volt na ponta preta do multímetro, se esses dois negativos são iguais, a tendência, ou se eles são iguais, o que o multímetro vai mostrar é justamente 0 volt. Agora, se existir uma diferença entre esses negativos, então só para a gente resumir aqui, né? Os negativos eram para ser iguais. Se eles fossem iguais, o negativo do alternador e o negativo da bateria, se eles fossem iguais, o multímetro ia mostrar esse valor, que é o 0 volt. Só que eles nunca são iguais, porque são cabos reais, não são cabos imaginários. Então ele sempre vai ter uma perda, sempre vai existir uma diferença entre a carcaça do alternador e o negativo da bateria. Tanto para o lado negativo, como também para o lado positivo. É só você colocar lá uma ponta no B+, e a outra ponta no positivo da bateria. Como os fabricantes sabem que os cabos não são perfeitos, então eles não falaram assim, ó, se o cabo tiver zeradinho tá perfeito. Não, eles colocam uma tolerância. E que tolerância é essa? Justamente meio volt. Só que esse meio volt é o seguinte, você precisa considerar tanto essa queda negativa como a queda positiva. Por exemplo, se eu venho aqui do negativo do alternador para o negativo da bateria e o multímetro me mostra, por exemplo, 250 mV, quando eu colocar o multímetro lá em cima, entre o positivo do alternador, que é o B+, e o positivo da bateria, o máximo que pode haver lá no positivo é 250 também. Porque se você soma 250 com 250, vai dar os 500 mV, que é o meio volt. Então, é assim que se condenam os cabos ali de carga. Vale ressaltar que esses testes têm que ser feitos tanto com o carro frio quanto com o carro quente, porque os cabos eles sofrem alterações de resistência devido à temperatura. Então, esse aqui é o, vamos dizer, o mais simples, o mais perfeito, só que nem sempre o acesso é tão fácil. Então, a gente pode fazer algumas variações e que eu vou demonstrar essas variações em oficina. Mas espero que tenha ficado claro. Resumindo aqui é o seguinte, quero medir se os cabos estão bons, eu coloco uma ponta na saída do alternador e essa saída do alternador eu coloco a outra ponta do multímetro nessa mesma polaridade lá na bateria. Então, de negativo para negativo e de positivo para positivo. A diferença dos dois lados não pode superar meio volt, que é 500 milivolts. Vamos lá então agora para a nossa oficina, para eu mostrar para você na prática ali esse tipo de teste e justamente como ele é executado e as variações que você pode fazer em oficina. Então vamos lá, ó, presta bem atenção. Aqui eu vou pausando agora para poder explicar. Logo no começo, você percebe que o multímetro... Vou até baixar um pouquinho o som aqui para não atrapalhar a explicação.
Logo no começo você percebe que o multímetro está testando ali a tensão de bateria e que a bateria está com 12,90. A gente sabe que não podemos condenar um alternador só pelo valor de tensão. Esse teste já foi detalhado em outros momentos aqui no canal. E lá na semana do especialista em carga e partida eu vou entrar no detalhe com relação a isso. Lembrando que essa aula aqui é para os cabos, especificamente para eles. Não vamos tirar conclusões erradas. Então beleza. Ali durante o funcionamento a bateria está recebendo 12,90 volts. 12,90 volts. Isso medindo diretamente nela. O que é que foi feito? Ó, uma das pontas que está no negativo da bateria ficou lá. Inclusive, durante a filmagem, eu exemplifico e aproximo a câmera, que ali realmente é o polo negativo, tá vendo ali? É o sinal de menos. E aí a outra ponta vai lá no B+ do alternador. Olha que interessante, essa variação do teste. E aí, eu tenho um novo valor de tensão. Então, em resumo é o seguinte. Eu deixei uma referência na bateria e peguei duas comparações. Uma no positivo da bateria e outra no positivo do alternador. Se eles fossem iguais, as duas medidas do multímetro para a mesma referência, para o mesmo negativo, o multímetro mostraria o valor igual. Ou seja, eu mantive a referência negativa e coloquei uma ponta na bateria e vi qual é o valor. Depois eu coloquei uma ponta no positivo do alternador e vi qual é a diferença desses dois valores. Se só essa ponta mudou, positiva, e a negativa eu mantive no mesmo lugar, essa diferença realmente é a diferença do próprio cabo. Então, de 13,07 para 12,90, vamos arredondar aqui, é só você fazer essa diferença e você vai justamente pegar o quanto o cabo positivo está roubando de tensão. Faça isso com o carro quente e com o carro frio. Eu vou até fazer a conta ao vivo aqui, ó. 13,07 menos 12,90. Show de bola. A diferença deu 170 milivolts. Opa, aqui, ó, 170 milivolts. 170 milivolts. Agora, como o máximo de tensão que os cabos podem segurar, é 500 milivolts, essa conta que você precisa fazer, ó. Você vai fazer 500 milivolts, que é 0,5, menos 0,17, que foi o que o positivo roubou, igual 0,33. Então, os cabos do lado negativo, nesse carro, não podem segurar mais do que 330 milivolts. Isso considerando a referência do fabricante. Agora vamos lá então para as medidas em oficina. Olha só que interessante. Olha só que interessante. Eu não me lembrava dessa parte do vídeo. Muito interessante. A gente fez a conta aqui, eu fiz a conta ao vivo, inclusive, de que os cabos positivos estavam roubando 170 milivolts. Aí, antes de ir para o negativo, nessa filmagem, eu comparei positivo da bateria com positivo do alternador. Olha só quantos volts mostra no multímetro. Exatos! 169 milivolts, ali teve uma pequena variação de 0,3 milivolts, uma variação de quase nada. 170, inclusive, depois ele varia para 170. O carro é dinâmico, o carro está sempre funcionando. Então, se você fizer tanto de um jeito como de outro, você vai chegar no mesmo valor. Tanto medindo direto, que é o mais simples, de positivo para positivo, você já pega o valor direto, como comparando o negativo para dois positivos, para ver a diferença entre eles. Por que eu estou dando esses recursos para você? Porque tem carros que você vai conseguir fazer de um jeito e tem carros que você vai conseguir fazer de outro. Agora vamos para a parte negativa. Olha que interessante. O máximo que o negativo pode apresentar é 330 milivolts nesse carro. Coloquei lá a ponta negativa e a outra ponta na carcaça do alternador. Quantos milivolts está mostrando ali? Quase meio volt, 434. Então, tecnicamente, pelos parâmetros dos fabricantes, esses cabos ultrapassaram os limites justamente de segurar a tensão. Eles estão segurando mais do que meio volt. Então, daqueles 12,90 volts que estavam na bateria,
mais de meio volt saiu do alternador e os cabos seguraram no meio do caminho. Qual é a decisão que você tem que tomar quando acontece esse tipo de problema? Justamente fazer a manutenção nos cabos. Verificar a passagem dos negativos, verificar a conexão de bateria, verificar ali as conexões na lata, lixar, trocar os terminais se for o caso, né? Terminais que estão com muito problema ali. Então, novamente, essa é uma prova de que você não pode simplesmente condenar um alternador só porque a tensão de bateria está baixa. Ô professor, mas eu gostaria de mais detalhes, assim, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais aí a respeito do sistema de carga e partida. Legal, entendi a parte do cabeamento, mas eu quero mais detalhes, eu quero entender realmente com profundidade como é que eu faço para condenar o alternador, para condenar o cabeamento, para condenar uma bateria. Tem mais testes a serem realizados? Sem dúvida nenhuma, tem mais testes. Então eu vou te lembrar aqui que esse vídeo faz parte de uma série de aquecimento. Então eu estou aquecendo aos interessados, aos inscritos, ali para a semana do especialista em carga e partida, que vai acontecer na próxima semana. Próxima segunda vai ser a primeira aula, uma aula densa, aprofundada. Terça-feira também. E quinta-feira a gente faz o fechamento da semana. E durante essa semana a gente ainda tem uma comunidade para tirar as suas dúvidas. Você vai ver a aula e vai conversar comigo e com todo mundo que quer aprender a fazer o diagnóstico ali em 5 passos de carga e partida. Então nesses 3 dias eu vou ensinar aí aos mecânicos, eletricistas, entusiastas, quem gosta de carro, quem gosta de aprender, quem gosta de bater chave, justamente a realizar ali um diagnóstico em 5 passos do sistema de carga e partida. E para você se inscrever, caso esse seja um conhecimento que te interessa, aqui na descrição do vídeo vai ter um link. É só você clicar nesse link e ele vai te direcionar para a nossa comunidade do WhatsApp. Para você se inscrever, você pode clicar nesse link ou você pode ir na bio ali do Instagram, que lá também vai ter o link do site que mostra todas as informações da nossa semana. Clica nesse link. E aí depois disso você vai ser direcionado, depois de você se cadastrar no nosso site, você vai ser direcionado também para a nossa comunidade. Então, tanto no link aqui da descrição, como no link da bio do Instagram, você vai conseguir se inscrever e participar da semana do especialista em carga e partida. Beleza? Espero que você tenha aprendido, espero que tenha agregado aí no seu dia a dia. E esse foi só um aquecimento. Semana que vem a gente começa com a nossa semana de aulas mais detalhada e aprofundada. Valeu, forte abraço, fui!